Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel 33, versículo 30. Ezequiel 33, 30. Quanto a você, filho do homem, os filhos do seu povo falam de você junto às paredes e nas portas das casas, dizendo um ao outro, cada um ao seu irmão: venham, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Eles vêm até você como o povo costuma vir, assentam-se diante de você como meu povo e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona lucro. Para eles, você não passa de alguém que canta canções de amor, tem uma bela voz e é um bom músico, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Mas quando isso vier, e certamente virá, então saberão que um profeta esteve no meio deles. Amém? Até aqui. Senhor Deus, queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco através da Tua palavra, nos ensinando. Ó Deus, e que nós possamos guardar a Tua palavra em nossos corações. Nós oramos e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus ocupa um lugar de muita importância dentro do nosso culto, dentro do culto da Igreja Cristã de Nova Vida. Isso não quer dizer que os outros momentos do culto não sejam importantes. Participar da ceia do Senhor é muito importante, é uma ordenança deixada pelo Senhor. Orar é muito importante quando nós clamamos a Deus, apresentamos a Ele as nossas petições, transcendemos a questão física, rompemos barreiras pela fé em oração. O louvor é um outro momento muito importante do culto, quando nós oferecemos a Deus o nosso louvor, a nossa adoração. Através da música, nós declaramos o nosso amor a Deus, a nossa gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. A oferta é importante, porque nós participamos da manutenção da casa do Senhor. Entregamos a Deus as nossas primícias, e isso também é adoração. Também é importante diante de Deus. Mas a parte que nós consideramos mais importante no culto é a mensagem que é pregada da palavra de Deus. E consideramos esse momento fundamental na vida espiritual do povo de Deus. Se na oração nós falamos com Deus, claro, nós ouvimos também a voz de Deus, mas na hora da mensagem, nós cremos que Deus se faz presente nesse lugar e usa a boca dos seus servos para ministrar o seu coração através da sua santa palavra. O pregador é então investido de autoridade espiritual para explicar aquilo que dizem as Escrituras Sagradas. E ele deve fazer isso com temor e tremor. O pregador precisa se preparar, se consagrar a Deus, estudar, pesquisar e ter uma vida de devoção ao Senhor. Não é simplesmente chegar aqui e fazer. Vocês nunca viram alguém que subiu a esse púlpito e que não se preparou para fazer isso. Cheguei ontem, saí, vou chegar lá, vou falar qualquer coisa. Eu já tenho muito tempo de igreja, já conheço bastante da Bíblia, vou chegar lá e vou soltar alguma coisa lá para o pessoal, eles vão dizer amém, vai dar tudo certo. Só mesmo, irmãos, se um cataclisma acontecer, que você vai ver isso acontecendo nesse lugar. Mas caso contrário, você sempre vai ouvir uma mensagem que foi preparada em meio a lágrimas, em meio a dificuldades, em meio a lutas, mas com muito amor e com muita dedicação. E nós cremos que enquanto nós pregamos a palavra de Deus, Deus pode fazer coisas tremendas nesse lugar e na sua vida. Nós cremos nisso. Pessoas são libertas, pessoas são curadas, pessoas são transformadas pelo poder de Deus, pessoas são convertidas ao Senhor. Aqueles que antes eram filhos do diabo se tornam filhos de Deus. Cristo se torna o seu Senhor e o Salvador da sua vida. Algo tremendo acontece na hora da pregação da palavra de Deus. Nós somos confrontados com os nossos pecados, nós somos encorajados a perseverar, nós somos fortalecidos na nossa fé,
Nós nos tornamos mais fortes quando a palavra de Deus enche o nosso coração e a nossa mente. Um rio flui de Deus para a nossa vida. Amém, irmão? Mas como em todo o processo de comunicação, se tem um emissor que emite a mensagem, é necessário que haja um receptor que receba essa mensagem, que elimine os ruídos e compreenda aquilo que se quer transmitir. E é aí que vocês entram. Tem vezes que eu vou para casa e eu penso, será que eles ouviram? Será que a mensagem que foi pregada e que saiu com tanta luta, com tanta dificuldade, foi ouvida? Foi compreendida? Será que algo vai mudar na vida deles? Será que produziu algo no seu coração? Será que ele se sentiu provocado pela palavra de Deus ao estar mais perto de Deus? Porque, irmãos, se há uma responsabilidade muito grande para quem transmite a mensagem, pode ter certeza que também há uma responsabilidade muito grande para quem recebe essa mensagem. Afinal de contas, essa mensagem é vida ou morte para você que a ouve. A pergunta que eu faço nessa manhã é: você tem ouvido a mensagem do Senhor nesse lugar? Ela tem transformado a sua vida? O que é que você faz com essas mensagens que você ouve? Elas são guardadas, arquivadas no seu coração, ou elas são jogadas no lixo logo depois que são pregadas? Será que nós colocamos em prática aquilo que nós ouvimos? Ou semana após semana é como se nós estivéssemos lançando palavras ao vento? Quando nós ouvimos falar que precisamos aprender a ser misericordiosos, será que nós nos preocupamos, saímos daqui preocupados? Eu preciso ser mais misericordioso, eu preciso mudar isso na minha vida, eu preciso melhorar para louvar o Senhor através da minha vida, através das minhas atitudes. Quando falamos aqui de que é necessário que você se arrependa dos seus pecados, você olha para a sua vida e você faz um autoexame e você pensa, eu preciso mudar, eu preciso de transformação, Senhor, perdoa os meus pecados, e você cai diante da presença desse Deus santo e poderoso. Qual é a nossa reação ao que tem sido dito? O que a mensagem provoca em nós? Qual é a reflexão que nós fazemos? No início do capítulo 33, esse capítulo que nós lemos aqui já, o finalzinho dele, Deus está falando sobre o seu profeta ser um verdadeiro atalaia. Você sabe o que é o atalaia? O atalaia é aquele que fica na guarda, como vigia no posto de serviço, na torre do castelo, lá em cima. E quando ele avista um inimigo chegando, uma pessoa, um inimigo, ele já dá o aviso com antecedência. Ele toca a trombeta para que o exército se prepare para aquele inimigo que está tentando invadir o reino. Ele impede que todos sejam pegos de surpresa. E Deus fala aqui em Ezequiel 33 que se o atalaia avisar, se ele tocar a trombeta, e você ouvir o som da trombeta e não se preparar e for morto, o atalaia fez a sua parte e você será responsável pela sua própria morte. Mas se o atalaia não avisar, se ele não tocar a trombeta e uma pessoa for morta, o atalaia vai ser cobrado dele o sangue dessa pessoa, a culpa vai recair sobre ele, porque ele não fez a sua parte. Irmãos, Deus constituiu Ezequiel como um atalaia para Israel, para pregar uma mensagem de transformação, de arrependimento, de salvação. Deus falou através do atalaia que ele desejava que o ímpio se convertesse, que ele queria a conversão do seu povo, e assim como Ezequiel foi para o povo de Israel, nós que pregamos a palavra de Deus, somos como atalaias para você. Nós temos aqui a responsabilidade de pregar e de avisar, cuidado, se converta, mude a sua vida, porque o dia da volta do Senhor está chegando e nós precisamos estar firmes. Mas se é grande a nossa responsabilidade em avisar a você que o inimigo está chegando, é grande a sua responsabilidade também em, ao ouvir a trombeta, se posicionar para a batalha e lutar pela sua vida.
Porque eu não tenho como lutar pela sua fé. Você precisa lutar pela sua fé, meu irmão. Eu posso te ajudar em oração, eu posso te abençoar pregando a palavra, eu posso te encorajar e fazer isso com maior dedicação, mas você precisa pegar na arma e lutar pela tua vida, meu irmão. Ezequiel 33, 30. Quanto a você, filho do homem, os filhos do seu povo falam de você junto às paredes e nas portas das casas, dizendo um ao outro, cada um ao seu irmão, venham, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Eles vêm até você, como o povo costuma vir, assentam-se diante de você como meu povo e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona lucro. Para eles, você não passa de alguém que canta canções de amor, tem uma bela voz, é um bom músico, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Mas quando isso vier, e certamente virá, então saberão que um profeta esteve no meio deles. Eles estavam lá, que interessante, eles convidavam um ao outro, vamos lá, vamos ouvir a palavra de Deus. Eles se assentavam para ouvir a palavra, eles ouviam a palavra, mas saíam e nada mudava nas suas vidas. Eles não colocavam em prática a palavra, ouviam, mas continuavam os mesmos. A boca deles professava muito amor, mas o coração só se preocupava com o que eles iriam lucrar. E, infelizmente, essa é a atitude de algumas pessoas em relação à palavra de Deus. Convidam os seus vizinhos, vamos lá na Igreja Nova Vida, é uma bênção, você vai ouvir a palavra de Deus, e pensam, ele precisa ouvir a palavra. Ou então ele pensa, ouve a palavra e pensa, poxa, fulano tinha que estar aqui na igreja, ia ser uma bênção se ele ouvisse, ele está precisando ouvir essa mensagem. Mas não percebe que essa mensagem é para você. Não está percebendo que o inimigo está vindo para arrombar a sua porta. Sentam na cadeira da igreja, ouvem a mensagem, aplaudem, dizem amém, glorificam a Deus, mas não percebem o que Deus está falando com eles. Que eles precisam mudar, que eles precisam de uma transformação, que eles precisam ouvir e praticar a palavra de Deus. Pessoas ficam indiferentes ao que está sendo pregado, parecem anestesiadas, começam a divagar nos seus pensamentos. Quando eu vou, tenho que ir ao sacolão, quando sair daqui, tenho que comprar alface, deixa eu ver, batata, alho. E a palavra está sendo pregada, e Deus está falando, e a pessoa está lá, quando eu depois sair do sacolão, vou passar na casa do fulano, eu tenho que ligar para não sei quem. Aí começa a mandar mensagem no celular, começa a mexer, aí daqui a pouco dorme, aí perde 15 minutos de mensagem, aí daqui a pouco volta. E quando volta, ao invés de se ligar na mensagem, já volta para o celular. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo, vou abrir aqui o Globo.com, e deixa eu ver aqui como é que está o meu time, se está jogando, se está bem. E Deus está falando. E nós não estamos dando a atenção devida à voz de Deus. E aí quando termina, engraçado, ainda falo, foi uma benção a mensagem, né? Miserável, né? E quando perguntar, foi uma benção? O que ele falou? Aí eu quero ver se você sabe dizer que foi uma benção mesmo, se você sabe dizer o que foi falado. Será que você vai saber dizer? Será que você lembra? Será que você lembra da mensagem da semana passada? O que foi falado? Você que veio quarta, será que lembra da mensagem de quarta? O estudo bíblico, você que estava aqui, lembra do que foi falado no estudo bíblico hoje de manhã? Você colocou em prática alguma das coisas que você ouviu? Você anotou? Você parou depois e pensou? Você reviu o vídeo que está lá no YouTube da mensagem e falou, vou ouvir de novo essa mensagem, porque essa mensagem marcou a minha vida, eu quero ouvir de novo. Ou será que nós professamos muito amor com a boca, como o povo de Israel, mas só estamos preocupados com aquilo que Deus vai nos dar, com o lucro? Deus fala, Ezequiel, deixa eu te dizer, para eles você é como um bom cantor, um bom músico que canta canções de amor. Você é o belo da nova vida do livro. Eles estão ouvindo e você é o belo. Você está lá entretendo eles e cantando com a sua bela voz. No show das 10 e no show das 18 horas. Eles vão estar lá, eles vão curtir, eles vão balançar, mas nada vai mudar na vida deles. É isso que Deus está falando com Ezequiel, não é?
Como é que nós ouvimos a palavra de Deus? Porque Deus está falando. Deus fala através da Bíblia, quando nós estudamos lá na nossa casa. Deus fala através de um amigo numa conversa. Deus usa os seus, seu povo. Deus fala em meio ao nosso cotidiano, Deus fala conosco quando nós oramos, mas Deus fala de uma maneira tremenda quando a palavra de Deus é aberta no púlpito da igreja, irmão, através da pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra é ouvindo a palavra de Deus, é dando atenção à palavra de Deus, que a nossa fé vai se tornando robusta. E o contrário também é verdade. Quando nós não ouvimos e praticamos a palavra, nós vamos nos tornando crentes raquíticos, crentes infantis. Tem gente que entra na igreja ou que nasce na igreja, mas está paralisado espiritualmente. A palavra de Deus não tem produzido nada no seu coração. Vem para a igreja arrastado, lida com os problemas da vida como se nem crente fosse. Abra lá em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém, irmãos? Mas tem muita gente criança na fé, que você precisa de novo. Não, meu irmão, mas não fica magoado, porque isso, papapá. Não, você tem que amar os seus inimigos, porque a palavra de Deus diz. Você tem que perdoar aquela pessoa. Parece que é sempre um bebezinho que precisa de acompanhamento na fé, porque não cresce espiritualmente, porque não conhece a palavra de Deus, porque não está atento ao que tem sido falado, pensa que é só como se fosse uma musiquinha que está cantando e ele está num transe e não presta atenção na palavra, se comporta como um ímpio, namora como um ímpio, maltrata as pessoas. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não provoca mudança, transformação de caráter. Lidamos com dinheiro da forma errada, dizemos os versículos, não sabemos discernir, ouvimos qualquer pregador falando bobagem, estamos com preguiça de ouvir. E aí toda hora a gente volta no abecedário. Porque não lidamos com pessoas maduras e sim como crianças. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. É por isso que tem muito crente que não tem discernimento. E aí na hora de tomar uma atitude diante de uma situação na vida, não consegue agir como crente. Por quê? Porque não tem discernimento espiritual. Por quê? Porque não conhece o que a Bíblia ensina sobre aquele determinado assunto. E ainda tem os pregadores que prestam um desserviço ao Evangelho, pregando uma mensagem rala, uma mensagem de autoajuda, uma mensagem água com açúcar, e aí um monte de gente vai atrás desses caras. Os caras têm milhões de seguidores, pregando um monte de baboseira. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles.
Estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Você está dando frutos? Você tem que dar frutos, porque essa é a prova de que a palavra de Deus está sendo semeada num bom solo do seu coração. Quem é você na parábola do semeador? Aonde a semente está caindo? A semente é perfeita, a palavra de Deus traz vida. O semeador é maravilhoso. O que tem impedido você de frutificar, de ouvir a palavra, praticar a palavra e frutificar? Quando Jesus ficou sozinho com os seus discípulos, ele falou, olha, é dito tudo isso por parábolas para que eles vejam e não enxerguem, para que eles ouçam e não compreendam os mistérios do reino de Deus, mas a vocês é revelado isso. À beira do caminho são aqueles que ouvem, mas logo vem Satanás e tira a palavra. Foi falado sobre perdão, ele ouve aqui, mas ele sai cheio de ódio no coração e nada adianta. Não interessa o que o pastor falou, que se dane o que ele falou, eu vou fazer o que eu quero. Ele até pensa, não, eu vou me consertar, mas quando ele sai no caminho, ele já esqueceu. Ele continua vivendo nos seus erros. Já nem lembra mais a mensagem, já foi tirada do seu coração. Solo rochoso, aqueles que ouvem, mas não criam raiz. Só chega, começa cheio de gás, se batiza, se empolga, pula na hora do louvor, chora, faz tudo na igreja, mas não cria raiz, não se aprofunda. Não se aprofunda na palavra, aquela Coca-Cola cheia de pressão, mas daqui a pouco perde o gás. Quando é confrontada diante dos problemas, quando é confrontada com a necessidade de mudança, e a gente fala, olha, você precisa mudar isso na sua vida, aí a pessoa fica irritada e vai embora. Aquela que caiu entre os espinhos, as preocupações desse mundo sufocam a palavra. Ela está mais preocupada com o que os amigos vão pensar dela, o celular tira ela da palavra, a TV tira ela da palavra, tudo na vida é mais importante do que a palavra. Enquanto estão na igreja, estão ligados em várias outras coisas, mas não conseguem ouvir a voz de Deus. Não dão primazia a ouvir a voz de Deus. Na hora que a mensagem está sendo transmitida, vão perdendo coisas importantes ao longo da mensagem. Isso vai fazendo com que você se torne superficial na sua fé. Charles Spurgeon diz que quem quer ouvir o céu precisa calar a voz do mundo no seu coração. Quem quer ouvir o céu precisa calar a voz do mundo no seu coração. Poxa, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Meu irmão, Deus não mudou, Ele continua falando. Mas se nós estamos vivendo no pecado, isso vai represando a voz de Deus. Falta sensibilidade à voz do Espírito. Mas o Espírito de Deus habita dentro de nós. Ele nos guia à verdade. Mas para isso é necessário quebrantamento. Quebrantamento diante da palavra de Deus. Deixar que a palavra de Deus transforme o nosso coração. Quando a minha esposa está lá com o secador ligado no banheiro e tal, e eu falo alguma coisa, tu vai lá, vai comprar aquilo lá. Hein? Consegue entender? Aí desliga o secador, fala, o que foi? Você vai lá naquele lugar, vai comprar. Vou sim, tal. Aí volta com o secador. A gente precisa desligar aquilo que tem nos atrapalhado de ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus quer falar com você, meu irmão. Mas você precisa parar para ouvir
a voz de Deus. Parar para ouvir a voz de Deus. Tiago, abra lá a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1. Tiago 1, 19. Tiago 1, 19. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixem toda impureza e acúmulo de maldade. Acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém, irmãos? Tiago fala que nós devemos estar prontos a ouvir e acolher a palavra implantada em nós. A palavra de Deus precisa ser como um chip implantado em nós, que influencia cada decisão que nós tomamos na nossa vida, cada passo que nós damos, nós vamos à palavra. Nós buscamos direção na palavra. Tiago fala que nós devemos ser praticantes e não somente ouvintes, enganando a nós mesmos. Porque se você vem à igreja, ouve, sai do mesmo jeito. Vem à igreja, ouve, sai do mesmo jeito. Nada muda na sua vida. O seu cristianismo é algo raso. A sua fé é rasa. Você está se enganando. Você está achando que está salvo, mas não está. Você precisa avaliar isso. Será que eu sou um ouvinte negligente ou alguém que é operoso, praticante da palavra? Você precisa avaliar isso. Tiago fala que aquele que ouve, mas não pratica, é como alguém que contempla o seu rosto no espelho, mas logo se esquece. E é isso que acontece quando a gente se olha no espelho e tal, vê aqui, daqui a pouco vai andando, já esqueceu o que viu, não está preocupado com isso. A sua fé é algo que desvanece. Se ouvimos a mensagem, mas nada muda na nossa vida, somos negligentes. A palavra negligente significa aquele que não tem responsabilidade, não tem cuidado com as suas obrigações. Ou seja, é uma pessoa apenas religiosa, mas não é uma pessoa transformada pela palavra de Deus. Mas aquele que é operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém, irmãos? Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos 28, versículo 23. Atos 28, 23. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo, no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse estas palavras: Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: Vá a este povo e diga: Ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão.
Ditas estas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande. Não quiseram ouvir a palavra de Deus, não quiseram parar para escutar o que Paulo estava dizendo a eles. Como Paulo estava ensinando a eles o significado da lei de Moisés e tudo mais, os profetas, como eles advertiram o povo, mas os ouvidos deles estavam tapados. E tem pessoas para quem nós falamos, a quem nós pregamos, mas seus ouvidos estão tapados, resistem, o coração duro, não querem entregar o seu coração a Cristo. Jeremias, abra lá, livro do profeta Jeremias, capítulo 7. Jeremias 7, 21. Jeremias 7, 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios. Mas o que lhes ordenei foi isto: deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para frente. Desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas, mas vocês não quiseram me ouvir, nem atenderam, foram teimosos e fizeram pior do que os seus pais. Portanto, Jeremias, você dirá a eles todas estas palavras, mas eles não lhe darão ouvidos. Você os chamará, mas eles não responderão. Então você lhes dirá: esta é a nação que não dá ouvidos à voz do Senhor seu Deus e não aceita a disciplina. A verdade desapareceu, foi eliminada da sua boca. Que coisa triste, né, irmãos? O povo que era o povo de Deus não queria ouvir a voz do seu Deus. E às vezes nós estamos aqui, o crente não quer ouvir a voz do seu Deus, a voz daquele que pode transformar a sua vida, ignora aquilo que Deus está falando, não entrega a Deus o seu coração, não anda para frente, mas anda para trás. Tem muito crente andando para trás, ao invés de andar para frente. Deus não quer holocaustos, meus irmãos. Deus não quer sacrifícios. Deus quer que você ouça a sua voz e obedeça a sua palavra. Coloque ela em prática. Hoje você pode fazer diferente ao ouvir a voz de Deus. Você pode deixar de lado todas as vozes do mundo que atrapalham você a ouvir a voz de Deus e se aproximar do Senhor. Eu pergunto, você tem sido sensível à voz? Você tem ouvido, você tem dado a atenção devida à voz de Deus? A palavra de Deus que você ouve, você coloca em prática? Ou você vem aqui apenas para ouvir bela canção de um ótimo cantor que entretém você no domingão da nova vida? A palavra de Deus, meus irmãos, ela é vida e morte. Ouça a palavra de Deus. Dê atenção àquilo que Deus está falando nesse lugar. Amém? E eu creio que Deus vai abençoar a sua vida. Vamos ficar em pé? Eu não escolhi música nenhuma. Você escolheu, Mateus? Você pode cantar o que você quiser, porque eu não escolhi nenhuma. Então vem aqui com os músicos e vamos lá.